Olá, como vai? Bom estar com você mais uma vez. Graças que o Senhor Jesus nos propõe a participarmos desse momento, da manifestação dele nas nossas vidas. Espero que você esteja bem, que o Senhor Jesus esteja habitando na sua casa, morando no seu coração, na sua vida. Hoje nós estamos aqui mais uma vez para falar com você e para você, trazendo uma mensagem de esperança de Jesus Cristo. Nós somos da Igreja Batista em Itaparica, Aracruz, Pastor Valci. Que o Senhor, então, lhes abençoe. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia lá, olhasse os versículos do capítulo 10 de Marcos, capítulo 10 de Marcos, versículos 46 a 52. Eu gostaria de ler esses poucos versículos e logo após então nós estaremos conversando sobre estes versículos. Nos diz assim a palavra de Deus, fala sobre a cura do cego de Jericó. Que interessante, vamos ler? E foram para Jericó. Quando eles saíram de Jericó, juntamente com os discípulos, numerosa multidão estava acompanhando Jesus. O Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho e, ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos os repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem um bom ânimo, levanta-te, e ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. E perguntou a Jesus: Que queres que eu te faça? E respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Meus queridos, eu gostaria de orar com você e logo depois, então, nós vamos comentar sobre essa parte, essa pequena porção da Bíblia que tem grandes ensinamentos a nos dar e a nos ensinar. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, eterno Senhor da glória, Filho do Deus Altíssimo, nós oramos a Ti e pedimos a Tua alta misericórdia, que o Senhor esclareça a Tua palavra e nos dê o espírito de conhecimento para que possamos transmitir a Tua palavra de uma forma clara e limpa. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos por todos que estão nos vendo, todas as famílias, que o Senhor esteja visitando cada coração neste momento, que a Tua palavra fale profundamente o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, estamos aqui diante de um texto maravilhoso, mais uma pequena porção da palavra de Deus, e aqui ela relata a história de um homem que vivia às margens das avenidas de Jericó, uma cidade histórica, uma cidade que na época de Jesus era utilizada por Herodes o Grande. Herodes o Grande revitalizou a Jericó. Provavelmente a Jericó da época de Jesus é completamente diferente da Jericó do Antigo Testamento, onde Josué fez a sua conquista, a derrubada dos muros de Jericó. Essa cidade é uma cidade histórica, uma cidade que existe até hoje, né? Essa cidade ela está sob a autoridade palestina e há ainda mais de 20 mil habitantes nessa cidade. De fato, que o episódio que nós queremos chamar a atenção é sobre a vida do cego, sobre o Bartimeu, né? Que a Bíblia diz que ele era um cego e ele era filho de Timeu. Este homem estava, como eu disse, as avenidas ali de Jericó, a caminho para Jerusalém, e ali muitos passavam na rota de passagem, e Jesus também e mais os seus discípulos estavam passando em rumo a Jerusalém. O que chama a nossa atenção nesse texto, o que chama mais atenção na nossa vida, quando nós analisamos esse texto, que
A salvação é pela misericórdia de Deus. Em primeiro, nós devemos destacar isso, que a salvação é pela misericórdia de Deus. Nenhum de nós temos a condição de nos salvar. Nenhum de nós, pelos nossos feitos, pelas nossas realizações, pela nossa condição financeira, pela nossa condição religiosa, nós não temos condição de nos salvar. E o que a palavra de Deus nos diz lá em Romanos, capítulo 10, versículo 9. A saber, se com a tua boca confessares o Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Romanos 10, 9. Então, se com a tua boca você confessar ao Senhor Jesus, será salvo. Porque esse versículo está muito ligado à realização desse texto que nós acabamos de ler. Cristo da Bíblia, o Cristo, o Senhor, o que ressuscitou dos mortos, o filho de Davi. Este homem, apesar de sua cegueira, ele não era surdo. Certamente ele ouviu muitas histórias da vida de Jesus, do que ele poderia fazer na vida das pessoas, do que ele estava fazendo na vida das pessoas, do que ele pode fazer na minha vida e na sua vida. Talvez agora, nesse exato momento, você precise de um verdadeiro milagre na sua vida conjugal, na sua vida física, na psicológica, talvez no seu lar. Talvez você esteja precisando de um verdadeiro milagre nas suas finanças. Mas este homem cego, ele sabia muito bem de quem estava passando ali, naquele exato momento, naquela avenida principal de Jericó, a caminho para Jerusalém. Quem era? Quem era? Jesus Cristo, o filho de Davi. Estava ali passando, o Cristo da Bíblia, o filho de Davi. Era admitir que o Messias estava prometido, e era admitir também com essa fala do cego Bartimeu, em que ele realmente acreditava no filho de Davi, naquele que era o prometido, conforme Isaías. Ele será chamado Emanuel, Deus conosco, príncipe da paz. E ele trará para nós paz, alegria, refrigério. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus, ele está mostrando mais uma vez, a Bíblia está nos mostrando mais uma vez que Jesus é Deus, que ele é o Filho de Deus, que ele tem o controle das doenças físicas, emocionais e psicológicas de toda a humanidade. Ele é o Filho de Deus, ele é o filho de Davi. Se certamente aquele cego dissesse: olha, filho de Nazaré, certamente não teria muita conotação, não teria muito sentido. Mas como ele disse, filho de Davi, aquele homem então, apesar de ser cego, ele era inteirado, ele sabia quem era Jesus e sabia do que Jesus era capaz de realizar. O William Barclay, ele, nos seus comentários do Novo Testamento, ele diz assim, abre aspas, essa resposta instintiva em grito que sai da alma é mais que suficiente. Esse é o comentário do teólogo William Barclay. Então esse grito da alma, Jesus Cristo, filho de Davi, tem misericórdia de mim, é um ato de absoluta certeza de que Jesus Cristo seria para ele a solução. Mesmo imposto, olhando para a vida deste homem cego, ali à margem daquela avenida, certamente poucos amigos, poucas pessoas ali, algumas pessoas, talvez uma ou duas ou três pessoas poderia estar ali lhe auxiliando numa refeição, lhe auxiliando numa caminhada, numa higiene pessoal, talvez vendo as suas necessidades, mas ali Jesus estava passando com os discípulos. Ali Jesus ouviu um grito: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Impressionante que a multidão tentou calar o cego Bartimeu. Enquanto a multidão intencionada em calá-lo, ele gritava mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim.
até por uma insistência maior, algumas pessoas, algum que estava ali mais próximo dele, disse: olha, ele é o cego, filho de Timeu, eu conheço esse cego, eu já passei aqui várias vezes. Mas Jesus disse então manda chamar, chama-o. E quando Jesus chamou aquele homem tão necessitado, Jesus disse: olha, o que você deseja, o que você quer? Então ele saltou e disse, saiu daquele local onde ele estava e disse: Senhor, que eu veja. É impressionante essa história. Podemos perceber então que este homem, por algum momento da sua vida, ele enxergava, porque ele pediu para Jesus que eu quero voltar a enxergar. Talvez uma cegueira contraída no decorrer da sua vida. Muitas vezes a cegueira também pode ser utilizada para aplicação na nossa vida, na nossa fé espiritual. Muitas vezes nós não enxergamos as relações espirituais, estamos cegos, estamos perdidos, estamos na escuridão e não conseguimos ver a luz. Quando nós estamos cegos, nossos olhos fechados, não conseguimos ver absolutamente nada. Mas agora ele vê tudo, ele percebe tudo. A partir do momento que Jesus o chama e disse: olha, agora a tua fé te salvou. É impressionante e precisamos analisar então o que salvou, o que trouxe a restauração do seu olho, das suas vistas. Foi a sua fé? Jesus disse: a sua fé te salvou. Será que a nossa fé nos salva? Perfeitamente que não. Lógico que não. Jesus estava dizendo: olha, a fé, a sua fé, a fé que você teve em mim, em Jesus, é que te salvou. A maneira que você crê em Jesus, a maneira que você me reconheceu, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E isso foi o que salvou aquele cego Bartimeu, aquele homem cego. Então, o que te salva não é a sua fé, não é a sua crença, não é a sua religião, mas o que te salva, na verdade, quem salva é Jesus Cristo. Ele é o único mediador entre Deus e os homens, é o único que tem condição de lhe dar salvação, é Jesus Cristo. E aquele homem tinha perfeita e plena ideia de que Jesus era o Salvador, é o Senhor das nossas vidas, e Ele pode trazer salvação à sua casa, pode trazer uma solução para a sua vida. Creia, meu amigo, em Jesus, confesse com a sua boca os seus pecados a Ele, e diga: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Clame desta maneira, que você vai obter a salvação em Cristo Jesus. É desta maneira que nós somos salvos em Jesus. Não somos salvos porque somos pobres, não somos salvos porque somos ricos, não somos salvos porque eu sou alguma coisa na sociedade. Somos salvos pela graça de Jesus e pela misericórdia de Jesus. Então, por isso que o nosso tema é: somos salvos pela misericórdia de Jesus. Continuando a pensar continuando a meditar sobre a vida deste homem. Então, a confissão verdadeira deste homem foi uma confissão verdadeira e também, ao mesmo tempo, salvadora, desafiante, como diz o William Barclay. Nenhum teólogo consegue traduzir esse grito, porque esse grito é o grito em que o grito da consciência, né? A consciência que trouxe para ele a consciência de pecados. Você precisa ter consciência que você é um pecador. Eu sou um pecador, você é um pecador. Essa consciência, após essa consciência, nós podemos chamar a Jesus, nós podemos confiar em Jesus, e Jesus então liberta de todas as amarras e pecados. No caso deste homem era cegueira. E o seu caso, qual seria? Cegueira espiritual ou uma questão física, uma questão emocional? Ele tem condição de lhe libertar. Então foi uma confissão verdadeira, uma confissão desafiante, uma confissão em que ele pôde estar diante de Jesus. Nós precisamos estar diante de Jesus. Nós não podemos crer em mais nada a não ser Jesus, porque Ele realmente é o Salvador, Ele é o nosso Senhor, e Ele tem a vida eterna para nos garantir. Então, em primeiro lugar, primeira lição, que é uma confissão verdadeira que ele teve. Em segundo, quando decidimos sair da cegueira espiritual, não importamos mais com a multidão ou pessoas que apenas querem tirar nosso foco. Veja que a multidão queria tirar o foco
daquele rapaz? Não, você não pode, você não tem o direito, né? Normalmente as pessoas pensam dessa maneira, não, você não tem o direito, só eu que posso, só eu que sou o rapaz, o cara, o religioso, né? Eu que sou, eu tenho condição de dar para você. Mas na verdade, todos nós temos condição de ter acesso a Jesus Cristo. Nosso, você não precisa de pessoas, você não precisa de pastor, de padre ou de qualquer outra pessoa para ter acesso a Jesus. Você pode ter acesso livre a Jesus e dizer nesta noite ou nesta manhã ou no dia, nos dias em que você passa no seu lar, na sua casa, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, quando decidimos sair dessa cegueira, nós não importa a crítica das pessoas, porque as pessoas estão prontas para criticar, para te trazer críticas. Quando você se ingressa a uma decisão dessa, você é criticado o tempo todo. Aqui não, aqui o cego, ele seguiu a Jesus, o ex-cego, porque ele foi curado. E a Bíblia diz que ele seguiu, caminhou, continuou a caminhada com Jesus. Jesus em direção a Jerusalém. Jesus estava em direção a Jerusalém. E a Bíblia diz que ele foi seguindo a Jesus. Aí que está a seguir a Jesus. Aí que está a diferença de caminhar. Então, a partir do momento daquela cura, daquele efeito, daquele poder de Deus sobre a vida dele, ele foi curado. Então, após isso, ele seguiu a Jesus. O que você deve fazer é seguir a Jesus. O que eu devo fazer é seguir o verdadeiro Mestre, o verdadeiro Senhor, aquele que nos traz alegria verdadeira, não por motivos banais, não por coisas materiais, mas que nos traz alegria para sempre. Naquele momento, aquele homem pedia uma cura física, mas ele foi restaurado, ele foi restaurada a sua alma, o seu ser. Certamente aquele homem vivia sozinho, depressivo, naquele canto, pensando que ele não era nada, apenas um objeto, apenas uma coisa ali na margem da sociedade, naquela margem, naquela avenida ali em Jericó. Mas agora ele se torna uma pessoa importante com o Senhor Jesus, e Jesus faz o convite, venha comigo. Em outros momentos Jesus faz esse convite a outras pessoas. Ele disse isso a Mateus, venha comigo. Ele disse isso a Lucas, venha comigo. Ele disse isso aos discípulos, venham comigo e eu vou fazer vocês pescadores de homens. Em terceiro lugar, aquele homem que não tinha nome, aquele homem que estava ali sem o reconhecimento, ali julgado ou jogado pela avenida. Agora ele tem uma casa, agora ele tem irmãos, agora ele tem um lar, ele tem pessoas para conversar, ele tem boas amizades. Após você reconhecer a Jesus, após esse grito de misericórdia, você pode crer em Jesus. Após você crer em Jesus como seu único e verdadeiro amigo, verdadeiro Salvador, você vai ganhar uma grande família. A igreja é uma grande família. É um lugar seguro, onde as pessoas estão preocupadas com as outras, não com seus interesses pessoais. Mas veja no texto que Jesus estava a caminhar, a trazer alimentos para as pessoas, a trazer cura para as pessoas emocionais, físicas. Ele estava com seus ouvidos abertos e atentos. Então, devido ao barulho da multidão e muitas pessoas sufocando Jesus, Jesus ouviu aquele grito, Jesus Cristo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele ouve o seu grito, ele está ouvindo a sua necessidade, ele está à procura de pessoas que estão gritando, Jesus Cristo, tem misericórdia de mim. A cura e a cegueira lhes possibilitou, então, uma nova vida, uma nova condição. O texto diz que ele levantou-se, saltou-se e jogou a sua capa. Na época de Jesus, o Império Romano dava essa capa meio que obrigatório, oficializando que aquela pessoa precisava de ajuda. Então aquela capa era apenas uma informação que aquela pessoa precisava de uma esmola, precisava de uma ajuda, que ele era um desprovido. Então o Império Romano liberava essa capa, mas ele soltou essa capa, ele não quis saber dessa capa, ele não quis saber desses favores mais, dos favores dos homens, ele quis saber apenas do favor de Deus. E que você possa pensar nisso nesta noite, ou nesta manhã, ou durante a semana, você pode pensar nisso, que os favores de Deus são melhores do que os dos homens. Em 2 Coríntios 5,17,
vai falar o seguinte: se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo fez novo. Ele jogou a capa, ele deixou o seu passado para trás, agora é tudo novo, agora ele está seguindo a Jesus, aquele que pode alimentar a alma e o espírito. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida, eu sou a água que alimenta. Se você beber dessa água, jamais terá sede. Ele disse à mulher samaritana isso. Se você alimentar deste pão, jamais você terá fome. Jesus disse isso à mulher samaritana. Ele deixou a capa e foi até Jesus. Ele não quis saber mais do seu passado. O passado não lhe interessa mais. Algumas pessoas vão: mas fulano agora está seguindo a Jesus, fulano agora virou crente, fulano agora é da igreja, naquele estilo de gozação. Mas você não olhe para essas críticas e para estes fatos. O seu passado não interessa, o seu passado cabe a Deus a julgar, cabe a Deus a pagar. Por isso, quando nós confessamos nossos pecados, a Bíblia diz que Ele é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça e perdoar os nossos pecados. Somente quem tem capacidade de perdoar os pecados é Jesus Cristo, é o Senhor. É Ele que nos perdoa de todo o mal e alivia o nosso coração. Essa palavra é uma palavra que nos ensina várias coisas. Elas têm muitas variantes, mas algumas das variantes nós destacamos com vocês, que é a confissão verdadeira, que é a alegria, é aquela decisão de seguir a Jesus. É aquele homem que tinha o seu anonimato, que ninguém sabia o seu nome, apenas sabia o sobrenome da sua família. E agora ele possui, e ele passa a ser então um seguidor de Jesus com sua dignidade. Ele passa a ter nome, ele passa a sarar, ele passa a viver, ele passa a ver as coisas de outra forma, de outra realidade. São todos, irmãos e queridos amigos, você que nos vê, que nos ouve, são todos convidados e bem-vindos ao reino de Deus. Jesus disse: olha, é chegado o reino de Deus, sejam todos bem-vindos, e a sua misericórdia dura para sempre, a sua salvação é eterna, e nós podemos fazer isso e reconhecer a nossa pequenez e deixar a nossa capa para trás, deixar tudo para trás e seguir a Jesus. Se você deseja fazer isso agora, nesse momento, você que está ouvindo e vendo esta mensagem, se você deseja fazer isso agora, eu gostaria de orar com você e que Deus abençoe nessa grande decisão. E você pode deixar um comentário aí no vídeo, pode deixar um joia, pode escrever alguma coisa aí no YouTube, no canal da igreja, que nós estaremos orando por você e lhe dando as devidas orientações. Que Deus abençoe, muito obrigado, eu gostaria de orar com você. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra e obrigado por aqueles que nos acompanham. Que o Senhor abençoe todas as famílias, aqueles que nos veem neste momento. Que a graça do Senhor Jesus esteja em cada família e que neste momento cada pessoa que tomou a decisão ao lado do Senhor, que confessou os seus pecados, que deseja seguir a Jesus, como este homem cego decidiu a seguir a Jesus, que em nome de Jesus, que a bênção do Senhor esteja sobre esta vida e que o Espírito Santo esteja acompanhando e que esta vida e que todos sejam abençoados por Ti e que essa decisão seja para sempre, porque quando nós decidimos para sempre com o Senhor, decidimos caminharmos com o Senhor, então nós estaremos beneficiados e morando com o Senhor eternamente, porque o Senhor diz: seja bem-vindo ao meu lar, seja bem-vindo meus servos, bom e fiel, sobre muito colocarei no gozo do meu Senhor, e que muitos possam estar no gozo do nosso Senhor na eternidade, e que em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a cada família, a cada pessoa, e que em nome de Jesus, que o Senhor esteja acompanhando pessoalmente como pastor, uma pessoa que está longe do aprisco da igreja, das pessoas, não tem contato com pessoas, está isolado, que o Senhor esteja realmente pastoreando a cada um. Que o Senhor assim nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus, até a próxima oportunidade e muito obrigado.